Show. Vamos ver se tá isso aqui. Acho que foi, né? Só confirmando aqui, isso aí. Já estamos online. Vamos ver aí se dá um minutinho para a galera começar a entrar, a galera começar a falar se está tudo ok em relação ao áudio, câmera. Show, beleza. Pablo aqui mandou mensagem, falou que está online já também para nos acompanhar. Falou? Pablo aqui mandou mensagem, está online já também para nos acompanhar. Tá. Falou? Legal que tá dando eco. Acho que agora foi, hein? Boa noite. Vamos? Vamos lá. Tá. Gente, boa noite. A gente voltou hoje, nessa semana, para falar novamente sobre uns temas relacionados à nutrição e... Boa, João. Eu tinha esquecido. Para falar sobre nutrição e a parte atual, no momento que a gente está em relação à atividade física. Então, o João vai trazer um tema aí bem legal da parte dele da educação física, sobre o uso de máscaras. Se ninguém nunca me viu na vida, meu nome é Roberta, sou nutricionista. João, ativa aí o seu microfone e fala aí um pouquinho. Fala aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Agradecer a presença aí mais uma vez do pessoal também, que vai chegando uns pouquinhos. Na live de hoje, a gente pensou em falar um pouco sobre a questão dos macronutrientes. A gente vai fazer também um bate-papo aqui sobre alguns mitos, alguns pontos que a gente encontra tanto na educação física quanto também na nutrição, e essa relação muito próxima, né, de cada ambiente de trabalho aqui nosso. E também trazendo um aspecto bem importante também atualmente, a questão da utilização de máscaras para atividade física. Só lembrando, quem puder, deixa o seu like aqui, se inscreve aqui no canal da Roberta também, se inscreve também lá no meu, porque a gente vai sempre que possível trazer um conteúdo aqui legal para vocês. E esse like também é importante para a gente ter um feedback e também, né, manter essa questão, essa iniciativa das lives para vocês. E é isso aí, vamos tocar o barco aí. Qualquer dúvida é só mandar aqui no chat que a gente vai fazer uma sessão de perguntas bem no final. Beleza? E vamos lá. Tá. Eu vou então começar aqui com a apresentação. Deixa eu só aprender a fazer isso aqui. Calma. Beleza. Em relação ao nosso tema de hoje, né? A gente vai falar sobre macronutrientes, atividade física e o uso de máscara. E eu achei legal trazer primeiro sobre essa parte de macronutrientes. O que são, na verdade, qual é a função, né? Qual é a finalidade deles em si. Os macros, eles, como vocês podem ver aí, eles são os nutrientes que o organismo precisa em maior quantidade, tá? Que aí a gente vê o carboidrato, proteína, lipídio. E, basicamente, o nosso organismo precisa dele para funcionar. Ele gera energia e precisa dele para funcionar, né? O carboidrato aí, nessa parte que a gente sabe, nosso cérebro principalmente, né? Para a gente conseguir realizar todas as funções com qualidade. A proteína está envolvida aí nessa parte de aminoácidos que a gente pega na parte enzimática, na parte muscular também. O lipídio, toda a nossa parte hormonal, a gente precisa do lipídio. E em relação à quantidade de energia, né? 1 grama de carboidrato são 4 quilocalorias, 1 grama de proteína são 4 quilocalorias também, e 1 grama de lipídio são 9 quilocalorias. O que a gente pode falar em relação a esse macronutriente? A gente vê uma relação deles bem forte com a atividade física, porque, de acordo com a atividade física da pessoa, né, a gente tem uma recomendação mais individualizada em relação à quantidade de carboidrato, em relação à quantidade de proteína. A gente não pode só ver a quilocaloria, a gente tem que ver eles de maneira separada, né? A gente vê também que, na verdade, as pessoas falam muito sobre esse excesso de carboidrato na nossa alimentação. E o excesso de qualquer tipo de macronutriente, né? Ele leva ao ganho de peso, por exemplo. E tem também a relação deles nessa questão de caloria, né? Como vocês podem ver, a quantidade de carboidrato final e a quantidade de proteína é a mesma. Então, não importa se você colocar em uma dieta, às vezes, hiperproteica, você
nem sempre vai estar gerando o que você deveria. E a gente vê muita gente supervalorizar a proteína, que é de fato uma coisa muito essencial para a gente, mas isso precisa estar ajustado de acordo com a nossa quantidade de carboidrato. Só para deixar aqui meio que bem... Calma aí. Não sei se estava na frente o tempo inteiro, mas eu espero que não. Só para, na verdade, exemplificar, os micronutrientes, ao contrário de macronutrientes, como o próprio nome diz, são aqueles nutrientes que a gente precisa de uma quantidade menor, né? Que a gente vê aí tanto em miligramas quanto em microgramas. Também são super importantes, obviamente, mas eles não têm essa finalidade de gerar energia, né? Deixa eu ver se eu consigo voltar para cá. Tá. João? Oi, pode falar. Eu não sei mexer nisso, mas eu acho que eu consigo. Show! Nossa, agora sim eu estou entendendo mexer nesse negócio. Confiança, João, que mexeu? Tá, beleza. Ficou bom assim? Não tem problema não. Dá para seguir tranquilo. Beleza, então. Então agora eu vou conseguir botar na prestação geral, tá? Show. Tá. Vai... Oi, não vi. Não, vê se vai. Não, vai sim, vai sim. E aí, o que é importante a gente falar a respeito disso, né? É importante a gente falar nessa parte de quantidade, é importante a gente bater nessa tecla, e também é muito importante a gente falar em relação à quantidade de suplementação que a gente vê ao redor desses macronutrientes. E aí, obviamente, trazendo o tema, né, de mais praticantes de atividade física e atletas, para a gente debater um pouquinho mais. Show. Eu acho que dentro desse tema, da questão da alimentação, a gente encontra, dentro da educação física, dentro do âmbito, enfim, de alguma proposta de treinamento, muitos questionamentos e alguns mitos com relação a mesmo acompanhamento nutricional, onde, por exemplo, uma pessoa que começa a fazer uma atividade física, seja ela há 1 mês, 2 meses, 3 meses, ela vê, às vezes, a necessidade de fazer o uso de algum suplemento, e onde até ela procura o professor de educação física em sala, o que eu posso tomar para fazer isso? Esse é um ponto que a gente tem que tomar bastante cuidado, porque, afinal, isso não compete, no caso, a mim, porque eu não sou um nutricionista, então eu sempre comento com os alunos, olha, procura um nutricionista para ver se realmente você precisa disso e se realmente é adequado para você, porque não adianta você pegar, acredito eu, né, fazer o uso de suplementação sem ter o acompanhamento nutricional. Eu acho que um dos aspectos mais importantes e interessantes que a gente encontra são, justamente, voltando a falar, sobre os mitos. Então, por exemplo, até pergunta aqui para a Roberta, existe uma dieta que seja ideal para ganho de massa, para hipertrofia? Porque às vezes a pessoa fala, não, tem que comer muita proteína, tem que cortar o carboidrato. Então, se ela puder falar um pouquinho mais sobre isso, se isso realmente é uma verdade, se há uma dieta ideal, claro, sem levar em consideração a questão de especificidade de cada um, se há uma dieta ideal para a questão da hipertrofia, para o ganho de massa magra. Contigo, Roberto. Tô adorando que a gente tá mutando o microfone, e aí você fala contigo, Roberto, e aí fica tipo um silêncio absoluto. Eu falo, nossa, é comigo total, só eu mesmo, né? Tá. Em relação ao que você falou, né? Para falar disso, eu vou tentar contextualizar um pouquinho, mas vai ver que vai dar para entender no final das contas. Por exemplo, quando a gente, né, tá montando um cardápio, o seu trabalho disponibiliza almoço para todo mundo, e aí aquilo ali, basicamente, uma empresa pega através do PAT, né? Que é um de alimentação ao trabalhador, né? Existe uma quantidade para ser. Por exemplo, antes eu fui buscar, né, na literatura, antes tinham porcentagens muito claras no PAT, né? Existia a porcentagem de almoço, jantar e ceia. Se você for servir no seu lugar, são 600 a 800 reais. Né? Agora, de jejum e lanche, que são as refeições, são de 300 a 400 calorias. Isso tendo sempre uma variação, dependendo do local, uma variação de 20%. E aí a questão de carboidrato, por exemplo, ficaria em torno de 55% a 75%,
de 10 a 15 de proteína e 15 a 30 de lipídio, né? Agora, quando a gente fala, como você falou, alguém chega e quer ter um ganho de massa. Aí eu pego essa pessoa e vejo mais no contexto individual. Planejamento de cardápio com uma empresa, mas um planejamento de cardápio individual para um... Vamos lá. Quando a gente pega um praticante de atividade física, eu tenho que ver o nível de atividade física que ele faz, né? Qual atividade física é essa, quantas horas por dia, há quanto tempo ele faz. E aí, através disso, eu vou chegar num cálculo, tanto de carboidrato quanto de proteína. Em relação a carboidrato, né, que é uma coisa muito ainda disseminada, essa necessidade de diminuição, a gente vê que menos a gente diminui carboidrato, tem maior risco de lesão, dependendo do seu nível de atividade física, né? Então, assim, a gente não pode excluir totalmente um macronutriente da nossa alimentação e não tomar esse cuidado dessa reposição, né? Por exemplo, ninguém come proteína, a gente precisa comer aminoácidos, né? Então, por isso essa necessidade de combinação de alimentos, essa sinergia na nossa alimentação. Então, se você chega e você quer ganhar massa, você tem que entender que você vai ter que comer mais do que do que um cálculo feito para você. Talvez mais do que o seu habitual, né? Então, assim, se você chega para mim hoje comendo 3.000 quilocalorias, é aquilo que você tolera, você só consegue comer aquilo, mas aí você fala, eu quero hipertrofiar. Eu não posso, da noite pro dia, te mandar comer 12.000 quilocalorias, entendeu? Você não vai conseguir fazer esse ajuste na sua alimentação. Entendeu? Eu preciso calcular, eu preciso ir vendo seu nível de tolerância em relação à quantidade de alimento inserido. Então, eu preciso calcular a quantidade de proteína, eu preciso calcular a quantidade de carboidrato, e preciso calcular quem era você quando você chegou e quem pode ser você quando você for embora em relação à sua realidade, em relação à sua atividade física, principalmente. Né? Tem toda essa questão aí de consumo energético positivo e negativo, principalmente para ganho. Né, que aí o consumo tem que estar além. Você tem que estar comendo além para ganhar massa muscular. Em relação à quantidade de proteína, que todo mundo fala, muita gente está acima, na maioria das vezes, da quantidade de proteína e abaixo da quantidade de carboidrato. Muitas pessoas acham que comem mais carboidrato do que, na verdade, elas comem. Eu não estou entendendo por que você está rindo. Tem algum comentário aqui? Tem algum comentário aqui? Tá. Não, tem um comentário aqui do Felipe Exaltação, justamente falando sobre essa questão da... A gente pode responder, não tem problema, mas é um aspecto justamente interessante, porque, só te interrompendo, porque a gente pensa muito na questão da proteína, como a proteína é chave, eu tenho que aumentar o meu consumo de proteína, meio que independente de qualquer coisa. E um ponto interessante que você falou, que eu estou trazendo para a minha área, tudo depende também muito da intensidade que você realiza no seu treino. Então, às vezes, você faz um acompanhamento nutricional, mas você não treina com uma intensidade boa para o seu objetivo. Então, essa inter-relação, esse trabalho multidisciplinar é totalmente necessário. Então, por isso, às vezes, eu pego muito no pé dos meus alunos falando o seguinte, olha, treina com intensidade, independente do seu objetivo. Porque, às vezes, a pessoa vai para lá e vai naquela certa moleza, digamos assim, mas a intensidade é justamente um fator muito importante com base também na questão alimentar. Então, isso é muito importante, independente do objetivo. Uhum. Vou até meio que já responder a pergunta dele aqui, então, tá? Ele falou, muitos estudos dizem que a quantidade... se eu clicar, aparece aqui, João? Show, foi. Muitos estudos dizem que a quantidade de proteína ideal seria de 1,6 a 1,8 de proteína. Isso ainda está correto? Se eu consumir 2 gramas é excessivo? Então, para praticantes de atividade física, né, a gente pode trabalhar aí até com uma quantidade menor, de 1,2 a 1,6, né, dependendo tudo do seu nível de atividade. 2 gramas, normalmente, a gente trabalha mais com atleta, né? Mas, assim, tudo vai depender do quanto é por refeição. Por exemplo, não adianta a sua refeição ter, talvez, 40 gramas de proteína, sabe? Você precisa ter de 20 a 30 gramas de proteína por refeição. E dessa forma você vai ter uma absorção boa, dessa forma você vai conseguir, de fato, absorver aquela proteína. Então, assim, às vezes eu posso calcular para você e chegar numa quantidade, e por isso que tem essa necessidade de distribuição de refeição, principalmente no ganho de massa. Muitas pessoas falam, eu faço 8 refeições ao dia. A gente fala, nossa, caramba, mas é porque às vezes é uma quantidade absurda de comida. Você não pode dar tudo de uma vez só. É uma quantidade absurda de proteína, você tem que botar por porção, né? Então, assim, se é uma quantidade ideal, eu, de fato, não
sei em relação a você. Mas, assim, a faixa está aí, de 1,2 a 1,6, o que normalmente a gente vê, tá? E, assim, 1,8 a 2 gramas é mais para atleta. E aí depende tudo do seu nível de atividade física. Mas sempre respeitando esse 20 gramas a 30 gramas por refeição, né? Porque aí você vai ter... É basicamente o que a gente vê muito na porção de whey, né? O scoop tem aí em torno de 26 gramas, 27 gramas, o whey mais tem 31 gramas, 32 gramas, não ultrapassa muito isso. Então é basicamente isso. Acho que eu respondi. Se respondi, dá um ok aqui, por favor. Só prestei um feedback aqui. Tá. Como é que eu posso tirar? Tirei. Beleza. Estou aprendendo a mexer, mas tudo bem. E só também, agora aproveitando, já que a gente falou, você falou um pouco sobre a questão do acompanhamento nutricional, digamos, com o objetivo de ganho de massa, enfim. O que a gente também encontra hoje em dia, que acredito que anos atrás era específico para um grupo da academia, mas a gente vê em ambos, quase 80%, 80%, 90% das pessoas que procuram a atividade física orientada é o emagrecimento. Né? A pessoa fala, cara, eu preciso emagrecer, isso aí também é um mito, não, eu tenho que fazer um treino HIIT, não necessariamente esse treino HIIT, que eu até comentei com você um pouco antes aqui da live, é o ideal, pode ser o ideal ou não, pode ser utilizado ou não na sua proposta de treino, mas o que eu vejo muito de alunos que às vezes não fazem o acompanhamento nutricional, ou então não buscam muita informação, digamos, até com alguém, alguma pessoa de confiança, é a questão do que a gente citou até na live anterior do low carb. Não, eu preciso cortar o carboidrato. Olha, eu parei, depois das 5 horas da tarde, eu não como mais carboidrato, não como mais nada. E às vezes a pessoa não vê, digamos, esse corte traduzido no emagrecimento. E eu te pergunto, realmente o low carb é necessário? Ele é a melhor estratégia para emagrecimento ou é muito vendido, digamos assim, um nome, né? Vamos colocar assim, um nome muito vendido. Então, existe uma dieta específica que seja mais adequada para o emagrecimento, por mais que eu acredite que isso depende de cada um, né? Mas não custa perguntar, porque às vezes a pessoa fala, pega uma dieta na internet e fala, não, vou fazer essa dieta aqui, que eu só vou comer tal coisa durante esse período. E aí, às vezes, você vê aquele aluno que ele emagrece muito, em um mês, tal dieta, e aí ele esquece tudo, não treina bem, não treina com intensidade, e 2 meses depois, um mês depois, ele já recupera, aquele efeito sanfona, né, que eu conheço, assim, não sei também se é a nomenclatura certa. Existe uma dieta específica para o emagrecimento ou não? Tá. Vou tentar separar isso em blocos, porque você falou sobre vários assuntos que eu posso tentar falar aí. Em relação a uma melhor dieta, né, para o emagrecimento. Não tem jeito, assim, pode existir um shake emagrecedor, pode existir a dieta do suco verde, pode existir o que for, qualquer tipo de dieta. Uma pessoa só vai emagrecer, né, se ela tiver um consumo energético menor do que aquele consumo que ela precisa de fato. E aí ela pode ter isso através de uma atividade física, né? Ela pode continuar comendo o mesmo tipo de caloria que ela comia antes. Se ela colocar uma atividade física, pronto, isso já muda. Agora, por exemplo, na quarentena, o que a gente vê muito, que a gente pode ver muito acontecer, é que antes a gente tinha, né, essa atividade de não exercício, a gente era ativo, e aí a gente não é mais ativo, porque a gente não vai mais andando para o trabalho, a gente não desce mais escada, a gente não tem esse não exercício, sabe? E é uma perda considerável no nosso dia a dia, tudo isso que acontece, essa caloria toda envolvida. E a gente fica confinado e não tem esse exercício, né, diário que a gente deveria ter, além da atividade física, né? Que depois você me corrige se eu estiver certo, mas exercício físico, para mim, é um exercício planejado, é um exercício que eu tenho um objetivo, é uma coisa que eu vou lá e faço, estou voltada para fazer aquilo. Agora, essa atividade física, sei lá, faxina em casa, tem sim uma caloria ali envolvida que você pode perder, e é de fato uma coisa muito importante, né? Mas é uma coisa à parte do exercício físico. Mas a gente tem que tentar sempre incentivar essa pessoa no emagrecimento a ser mais ativa em todo momento, sabe? O famoso subir a escada do prédio, descer um ponto antes. Quem nunca falou isso? Desce um ponto antes, desce um ponto antes no seu metrô, no seu ônibus. Tudo isso está envolvido. Então, assim, primeiro diminuir a quantidade de caloria em relação ao que você precisa, né? Ter esse gasto aí calórico diferenciado, aumentar o nível de atividade física, tá? Sejam em atividades do dia a dia, diárias, para aumentar essa termogênese aí,
ou através de atividade física. Em relação a depois que você falou, nessa quantidade, nessa coisa exata, a melhor dieta, né, para a gente fazer é a nossa, né? Aquela que a gente consegue. Essa história de dieta com nome me deixa um pouco, sabe, assim, poxa, será? A dieta com nome é uma dieta com nome, mas não é a minha, assim, porque às vezes eu não gosto de comer aquilo e como aquilo que eu acho que vai emagrecer, ou às vezes aquilo não, financeiramente falando, eu não posso comprar todo dia, então eu não vou conseguir manter. E aí, às vezes, eu pego uma internet dessa, faço super empolgada durante um mês e não consigo manter aquilo, porque aquilo não é uma coisa viável para minha realidade. Então, assim, quem busca emagrecimento. Desculpa te interromper, Roberto. Eu acho que o grande ponto também é a questão que a gente vê hoje em dia do tempo, né? De você, beleza, tem a dieta X que pode ser adaptada para a minha realidade, mas eu não tenho tempo para justamente fazer aquela produção, para organizar toda aquela alimentação certinho. Então, por isso que eu vejo como errado você pegar um ponto externo, pegar, não, vou fazer dessa maneira, mas, cara, você não tem tempo para fazer nada do que está aqui. Você não gosta de comer metade das coisas que estão aqui. E aí, o que você vai fazer? Como você vai adaptar? E aí, você vai adaptar a sua maneira? Vai pegar da cabeça, vou tirar isso aqui e vou substituir. E só para voltar um pouquinho também a questão da atividade física e do exercício físico, a grande diferença, está correto que você falou, que a atividade física envolve atividade do nosso dia a dia, subir uma escada, caminhar, ir até o metrô, enfim. E o exercício físico já parte de uma orientação. Você seguir um planejamento, por exemplo, você vai fazer um número X de repetições, um número X de séries. Então, o exercício físico, vamos colocar assim, ele necessita de um planejamento. A atividade física é tudo que você pode estar realizando no seu dia a dia, como, por exemplo, subir a escada do seu prédio, enfim, e descer um ponto antes do metrô. Então, o grande ponto hoje em dia é a gente se manter ativo. Como eu citei também até na live anterior, que às vezes o aluno, não, estou fazendo o treino de de uma pessoa na internet. Entre não fazer nada e fazer tal treino, beleza, mas aí a gente vai meio que trazer essa especificidade. Até que ponto isso vai ser ideal para você e até que ponto isso também vai te gerar benefício. Só para fazer um gancho aí, pode seguir. Ótimo, João, ótimo. Até me perdi no que eu estava falando. Tá, na parte de carboidrato, eu acho, né? Que era isso que você tinha perguntado. Tá. Não acho que necessariamente a pessoa é a melhor estratégia, tá? Nessa quantidade de carboidrato. Na verdade, muitas poucas, sim, pessoas que chegaram na minha frente e falaram assim, essa daqui vai ser a melhor pessoa, vai ser diminuir o carboidrato, assim. Na verdade, eu acho melhor talvez diminuir a quantidade de lipídio, sabe, de gordura em si, que aí é uma coisa de fato que a gente consegue modular, aumentar a quantidade de talvez proteína dessa alimentação para ter, né, aquela parte ali o efeito térmico da refeição, que aí a proteína está totalmente envolvida, mas não acho a melhor estratégia diminuir a quantidade de carboidrato. Isso pode estar gerado, como eu falei anteriormente, a questão pode estar muito associado à lesão, essa parte, né, nossa parte cognitiva cerebral precisa muito do carboidrato no funcionamento, então às vezes as pessoas não fazem essa redução com qualidade, e aí é que tá, né? Tem muita essa história de carbo complexo, carbo simples. Cara, carboidrato simples é açúcar, carboidrato complexo é amido. Então, assim, carboidrato complexo é pão, carboidrato complexo sabe, a farinha de trigo Então, as pessoas têm essa coisa não muito fechada na cabeça delas. Então, talvez, acho que por isso seja tão fácil você simplesmente pegar e achar que vai cortar o carboidrato e vai emagrecer, mas, na verdade, né, você vai estar ali tendo essa mudança, talvez, na balança, de uma maneira não muito saudável, porque você está perdendo líquido, está perdendo massa muscular, não é aquilo que a gente quer, e tudo isso não vai estar dando, de fato, emagrecimento, sabe? Porque buscar emagrecimento é buscar aumentar a quantidade de massa muscular. Independente se a pessoa quer, né, ficar mais fortinha, se ela quer ficar mais sequinha, a gente tem que estar sempre tentando promover o nosso ganho de massa muscular, sempre a hipertrofia. Então, não acho que cortar o carboidrato ou sequer diminuir o carboidrato às vezes seja de fato necessário. Show de bola. Eu acho também que dentro disso a gente, como eu falei também, é essa questão do você não pode comer carboidrato à noite, mas isso depende de muitas pessoas, né? Porque o atleta X, ele não come carboidrato à noite, ou ele come carboidrato à noite.
mas é uma outra realidade, né? Então, muitas vezes a gente acaba se baseando, algumas pessoas se baseiam em pessoas que têm uma outra realidade, né? Porque um atleta, ele já é outro padrão de vida, então você não pode se basear naquilo para você. E até a Roberta citou essa questão do ganho de massa do seu objetivo, para que você venha alcançar seu objetivo, seja ele qual for, e dentro do emagrecimento a gente encontra a taxa de metabólica basal, que é, digamos, o seu gasto calórico, digamos, em descanso, em repouso. Então, a atividade física vai aumentar essa sua taxa metabólica basal, onde a longo prazo, o efeito crônico do treinamento físico vai te auxiliar no emagrecimento, aliado, claro, com essa questão da alimentação. Então, é questão, mais uma vez, da intensidade, de você treinar com intensidade e, claro, ter uma alimentação balanceada para a sua realidade, para o que você consegue fazer. Por exemplo, João, eu trabalho de 6 horas da manhã a 8h30 da noite, chego em casa às 9h30 da noite. Cara, eu não tenho tempo para comer, tipo assim, para fazer comida. Então, eu converso com a minha nutricionista e pergunto, eu posso fazer uso de alguma suplementação? É realmente ideal? Agora, não, pô, eu consigo trabalhar de home office, eu consigo fazer minha alimentação em casa, eu preciso utilizar algum suplemento, então é muito importante você estar sempre em contato com um profissional para que ele te oriente da melhor maneira possível. E eu também eu vejo como um mito também que é necessário a utilização de suplemento para que você alcance tal objetivo, seja ele ganho de massa ou emagrecimento. Isso é realmente necessário? Eu acho, a Roberta pode me falar, se realmente a gente consegue obter tudo através da alimentação. Esse é um ponto também que, não quero tomar suplemento porque eu não gosto, enfim, não gosto vamos dizer, da ideologia, enfim, mas como que eu posso ter um consumo maior de proteína, ou enfim, para o meu objetivo? Isso realmente é possível? Só com a alimentação alcançar todos os gastos, todo o objetivo que você busca dentro da alimentação mais saudável? Você já desativou. Eu vou te fazer uma pergunta para responder essa sua. Qual o seu bolo favorito, assim, de todos? Meu bolo? É. Acho que de cenoura com chocolate ou brigadeiro. Graças a Deus você respondeu essa, porque eu já tinha mentalizado que era essa a resposta, porque o meu exemplo é esse, tá? Então, assim, para você saber se um suplemento é válido, eu vou trazer um exemplo na prática, tá? Por exemplo, meu bolo favorito é bolo de cenoura com calda de chocolate. Nem sempre eu gosto dele com calda de chocolate, às vezes eu gosto só do bolo de cenoura. Ponto. Muitas pessoas podem gostar só do bolo de cenoura e muitas pessoas podem só comer ele se tiver o bolo de cenoura com calda de chocolate, tá? Quando eu falo sobre suplementação, o suplemento é a calda. O que significa o suplemento ser a calda? Por exemplo, é válido você pegar a calda e colocar no bolo cru? Não, você tem que botar a calda no final. Porque é isso que faz sentido. Você não pode pegar uma calda e colocar ele no bolo cru. O que você precisa para fazer um bolo? Primeiro, ingredientes. Você precisa ver se você tem os ingredientes na sua geladeira. Você precisa, então, comprar os ingredientes. Isso é o quê? A nossa alimentação. Você precisa ter uma alimentação com ingredientes bons, ingredientes que são a base, que são os minimamente processados em usina natura, né, que é aquilo que eu mais falei na outra live, eu acho, e aí você consegue uma alimentação boa. Voltando à parte do bolo. Poxa, eu fiz um bolo incrível de cenoura, ficou ótimo, ficou uma delícia. Mas eu acho que eu posso dar uma melhorada, porque eu já tô meio que cansada de comer só bolo de cenoura toda vez. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou colocar uma calda de chocolate. Vai ficar um bolo incrível, vai ficar um bolo perfeito, porque é assim como eu gosto. Agora, não deu certo o bolo, tava faltando ingrediente, não sei, eu solei o bolo. Eu vou conseguir consertar o bolo ruim com uma calda de chocolate? Não. É justamente isso que acontece na suplementação. O quê? Eu vou conseguir consertar uma alimentação ruim com o uso de uma suplementação? Não, eu não vou conseguir. Entendeu? Porque a nossa base é o bolo, a nossa base é a alimentação. Então, a calda é uma coisa que ela pode melhorar o bolo. Mas se eu não tiver uma alimentação com a devida quantidade de macronutrientes, de micronutrientes, se eu não tiver uma alimentação de verdade, uma alimentação que seja boa para mim, na minha realidade, não vai adiantar nada suplementar. Porque o suplemento, na verdade, ele é um além. Ele é uma coisa que eu posso colocar, eu posso usar um efeito ergogênico para melhorar o meu rendimento, eu posso usar um suplemento por algum motivo para facilitar a minha rotina apertada, mas eu preciso de uma alimentação adequada. Ele tem que entrar somente para suplementar, para complementar a minha alimentação. Então, assim, não é necessário. A maioria das pessoas que fazem uso de suplemento não precisam de suplemento, mas elas sofrem com aquilo que a gente mais vê, né? A gente mais vê, que é o quê? Que é o marketing. Ele cai em cima da gente, ele fala, você precisa disso aqui.
Aí ela vê o atleta que de fato talvez precise daquilo, porque aí atleta a gente não pode usar essa mesma conversa, a gente tem que usar uma outra conversa, né? Que o gasto do cara, o consumo do cara é uma coisa absurda. Ela vê o atleta que ela mais gosta de consumir. Então, se ela consumir a mesma laranja, aí pode ser uma variação incrível, porque a laranja não tem a mesma quantidade disso, a laranja não tem quantidade daquilo. Agora, se ela comprar o whey da marca tal que o cara consome, é a mesma coisa, é igualzinho. Então, na cabeça dela, vai estar perfeito. Ela vai conseguir ser igualzinho, vai conseguir render igualzinho. Então, assim, todo mundo precisa de suplemento? Com certeza, não. A maioria das pessoas que fazem uso não precisa de suplemento. Suplemento é bom? Sim, tem vários suplementos que são bons. Se forem ajustados uma dieta boa, vai dar sim um efeito muito legal, dependendo do objetivo de cada um, obviamente. Mas eu não, assim, é muito raro eu de fato ver alguém falar assim, putz, para essa pessoa aqui eu preciso suplementar sim, porque eu não vou conseguir com a alimentação, tá? Mas, assim, existem esses casos, eu faço uso de suplemento, mas, assim, sendo muito sincera mesmo, eu acho que muitas pessoas usam suplementos para mascarar algumas coisas na vida delas, assim. Algumas pessoas buscam suplemento falando, eu não gosto de comer vegetais. Tem alguma coisa aí na cápsula? Eu falo, não, você precisa comer, entendeu? Você precisa, estar ali comendo isso. Então, assim, às vezes a gente busca uma forma mais fácil, sendo que a gente precisa mudar nossa alimentação, a gente precisa mudar nossa base. E isso é muito difícil, porque é um hábito diário, né? Um hábito que só depende da gente. A gente não pode jogar isso para a indústria e falar assim, toma indústria. Não, você tem que comprar todo dia, você tem que fazer todo dia. E aí que está justamente essa criação de hábito, que é tão difícil e tão complicado da gente incentivar alguém a fazer. Eu acho que, falando essa questão do hábito, eu vou dar um exemplo bem prático. Eu tive antes da pandemia, no caso, para quem não sabe, eu faço meu acompanhamento com a Roberta também, e, digamos, antes da pandemia eu trabalhava o dia todo fora, então faço uso de suplementação, fazia, né, uso de suplementação, e no caso, uma vez eu estava no meu horário de lanche, o aluno me viu e perguntou, o que você está tomando aí? Eu falei, eu estou tomando whey. Aí ele, então eu vou tomar isso aí. Eu falei, mas por que você vai tomar isso, cara? Não, porque, eu quero chegar ao tal objetivo. Eu falei, mas você não me explicou nada. Porque você se alimenta bem? Ele, cara, não como muito mal. Eu falei assim, você também é fumante, certo? Ele sou. Eu falei, então, você tem que mudar todos os seus hábitos antes de pensar na suplementação. Porque justamente o que eu aprendi, se até tiver errado, a Roberta pode me corrigir, o suplemento, até pelo nome, é para meio que você suprir a falta de alguma coisa dentro da sua alimentação. Então, por exemplo, se você tem uma alimentação adequada e você utiliza esse suplemento, vem a complementar. Agora, se por algum motivo, não consigo ter tempo, meu tempo é rápido, eu estou na correria, eu preciso de alguma coisa para me alimentar nesse momento. Então, ele vem a suplementar essa falta que você ia ter por não conseguir fazer a refeição nesse momento. Então, é justamente isso. Uma coisa é complementar a sua alimentação e outra coisa é suplementar a sua alimentação. Então, justamente isso é questão de hábitos. Você mudar seus hábitos para que aí sim, se for o caso, você utilizar. Dependendo, claro, da rotina de cada um. Tem gente que gosta de cozinhar, fazer a sua própria comida, e aí às vezes é mais fácil para essa pessoa já fazer todo o procedimento em casa, e levar para a rua, enfim. Mas tem gente que não gosta, cara, não tenho tempo, não estou afim de fazer, eu posso fazer o uso de suplementação? Olha, você vai, acredito que a Roberta faça essa alimentação, dentro da proposta, ela vai indicar a melhor coisa. Então, esse é um aspecto muito, muito debatido, porque às vezes a gente quer aquele resultado de imediato, que é aí que a gente citei anteriormente. Não, preciso fazer um treino aqui, HIIT, porque eu li em tal lugar que o HIIT vai secar aqui, vai me ajudar a emagrecer, mas, cara, você nunca fez musculação, você não está acostumado com a intensidade de treino, você já quer começar largando o aço. Não é o ideal, entendeu? Então, às vezes, a gente até está avaliando essa semana aqui para a live, alguns posts sobre... Primeiro eu vou emagrecer para começar a musculação. São aspectos meio... pode fazer sentido no primeiro momento, mas, cara, você vai emagrecer se você não tem nenhum desenvolvimento de massa magra. Então, quando você for começar a treinar, você vai acabar lesionando, porque você vai diminuir sua ingestão, enfim, tem um acompanhamento de carboidrato, pelo que a Roberta falou, que pode aumentar o índice de lesão e tudo mais. E aí você vai começar o treino, já com aquele objetivo de, vou colocar carga, porque eu já emagreci, preciso ganhar massa, não sei o quê, e aí você vai se arrebentar. E aí aí zera todo o processo, porque você fica, digamos, em repouso, inativo, e aí você
acaba ganhando peso, e aí volta tudo, digamos, da estaca zero. Então, você ter essa consciência da mudança de hábitos e o bom acompanhamento profissional vai ser total diferença, né? Às vezes a pessoa fala também um outro aspecto, é sobre, eu comecei a musculação e acompanhamento nutricional, meu objetivo é emagrecimento. E eu ganhei 5 quilos. Tem alguma coisa errada, né? Então, eu até pedi para olhar o que acontece, né, nisso. A questão da massa magra que você ganha, e a partir disso que você vai ter um processo de, digamos, emagrecimento, dessa taxa metabólica basal que eu já citei anteriormente. Mas se você encontra, Roberta, isso muito também nas suas consultas. Roberta, tô fazendo acompanhamento, mas, cara, comecei a malhar, como você me orientou, enfim, e aí eu ganhei peso. Cara, tem uma coisa errada na sua dieta, que você está me passando, porque eu estou ganhando peso, não estou emagrecendo. Então, às vezes, a pessoa quer esse efeito de imediato, né? Então, assim, o peso é uma coisa, tipo, muito ainda discutida, muito ainda, tipo, falada em relação a isso tudo, né? Em relação ao que a gente vê. Mas ele não é nem assim, nem 1% de fato alguma coisa que indique em relação a percentual de gordura e tudo isso, né? Então, quando a gente fala sobre alguém que eu tô acompanhando, né? Um paciente que chega e fala que ganhou peso, né? Tem muitos fatores que a gente estar envolvido, né? Tanto às vezes a pessoa, não sei, em relação à quantidade de água que ela bebeu no dia, o peso ele tem que ser medido na mesma hora que da última vez. A minha balança pode estar influenciando com a balança dele. Então, assim, eu tento de uma forma muito calma, muito tranquila, tentar tranquilizar as pessoas. Falar, calma, né? Não é assim, necessariamente só a sua alimentação que está sendo envolvida. Nessa parte de músculo, né, que a gente fala, o que eu tento explicar, né, de uma maneira muito mais clara, é assim, o músculo ele pesa tanto quanto, né, a questão disso, mas ele ocupa menos espaço, sabe? Então, assim, às vezes o fator estético ali eu quero diminuir, você vai diminuir, mas você não vai deixar de ter aquele mesmo peso. Então, assim, isso tudo tem que ser trabalhado. Às vezes, você tem que trabalhar o estético. Eu quero alcançar aquele corpo, mas às vezes você não precisa mudar o seu número da balança, porque você precisa construir mais músculo. Então, você vai pesar, às vezes, da mesma maneira, sabe? Então, assim, o peso em si não é uma coisa que a gente tem que medir, a gente tem que acompanhar junto com dobras cutâneas, né, que são tipo, os principais, junto com circunferências, que aí pode estar relacionada a risco cardiovascular. A gente tem que analisar tudo isso. Então, assim, de primeira consulta, se a pessoa já chega falando, você fala, calma, muita calma, vamos ver o que você fez, vamos ver se de fato foi peso que você ganhou, né? Se não foi alguma outra coisa aí que aconteceu. Eu não sei quando que a gente vai responder as perguntas, mas tem algumas aqui na barra, João. Eu acho que a gente pode pegar aqui a pergunta do Exalto, não sei se você consegue ver aí, que ele perguntou sobre adicionar atividade física. Consegue exibir aqui na tela? Um pouquinho Calma mais aí. assim. Beleza. Só lembrando, pessoal, que a gente vai responder o resto das perguntas no final, tá? Tô vendo que tá vendo algumas perguntas aqui. Isso, pode botar do Exalto, sem problema, só para a gente fazer aqui um bate e volta aqui. Vamos lá. O Exalto comentou, né? Adicionar uma atividade física que gasta 300 calorias ou reduzir 300 calorias na ingestão calórica geram o mesmo benefício? Quais seriam as diferenças na prática, sejam elas estéticas ou metabólicas? Boa pergunta. Tá. Para mim, assim, na minha parte, deixa eu até ler, porque outra pessoa lendo eu não consigo entender. Ingestão calórica gera mais benefício, quais sejam as diferenças na prática, sejam elas estéticas ou metabólicas? Tá. Nossa, depende tanto da pessoa, porque como é que eu vou medir o que a atividade física que ela fazia antes, qual atividade física que ela gastou essa caloria? Isso tudo também está envolvido, né? Foi através da musculação, foi através de uma atividade física mais anaeróbica, como é que foi isso? Assim, de onde ela tirou essa quilocaloria, assim? Em relação, no final das contas, não importa se ela está gastando mais 300 quilocalorias ou reduzindo mais 300 quilocalorias na ingestão calórica, porque assim, vai reduzir 300 quilocalorias de qualquer jeito. Mas, em relação à quantidade, a diferença estética ou metabólica, depende. Por exemplo, se ela reduziu 300 quilocalorias da proteína, então talvez não seja tão legal. Claramente não é, né? Claramente é mais de gordura ou carboidrato, o que eu acho que ele pode ter feito aí. Mas, por exemplo, se foi do carboidrato ou se foi basicamente de gordura,
pode ser interessante, tá? Mas tudo depende se essa pessoa vai conseguir manter isso. Porque às vezes as pessoas acham que fazer uma dieta aí com 1.200 quilocalorias, ela vai estar ali bafando. 1.200 calorias é muito pouco, dependendo da pessoa. Então, talvez seja mais interessante ela colocar uma atividade que ela gaste os 300 quilocalorias, que não é uma coisa constante, é uma coisa que tem ali as suas intercorrências com a atividade física, e aí vai ser uma coisa mais benéfica para ela, que ela vai conseguir manter, né? Aí, João, a parte da atividade física, fala aí você. Depende também do objetivo que a pessoa busca alcançar. Isso também é muito relativo, porque, como já citado também diversas vezes, depende muito de como a pessoa responde também ao treino. Às vezes aquela pessoa tem aquela gana de treinar, ele gosta de treinar, eu conheço o Exalta, né? E o Exalta gosta de treinar. Então isso é interessante, você consegue manipular isso de diversas maneiras. Qual é o seu objetivo? O objetivo é esse. Então eu vou intensificar um pouco o treino para ele, porque eu já conheço aquele aluno. Então, é muito difícil a gente falar assim por alto, porque isso pode ser muito variável. A pessoa pode não gosta de treino, não adianta fazer um treino extenso para ela, porque ela não vai fazer, ela vai pular. Então, você conseguir adaptar isso da melhor maneira, conversar, ter esse feedback constante com o aluno, é totalmente necessário. Porque às vezes o aluno fala, olha, João, se você me colocar aqui para mim um treino de 1 hora, onde eu vou gerar um gasto calórico X dentro da proposta de treino, cara, eu não vou fazer 1 hora não, cara. Vai dar meia hora, eu vou dar um jeito aqui e vou embora, eu vou largar meu treino na metade. E aí você tem que adaptar seu treino. Então isso é muito relativo, não tem como dar uma resposta exata sobre isso, entendeu? Mas assim, de efeito estético, o que eu vejo é a questão, primeiramente, da massa muscular, da massa magra, você sempre desenvolver essa massa magra, independente do seu objetivo, se ele é de ganho de massa ou emagrecimento, e às vezes, só trazendo um aspecto prático, às vezes o aluno chega para o professor em sala e fala assim, olha, eu preciso reduzir essa gordurinha aqui que está aqui atrás. O que eu faço para reduzir isso? Cara, você vai fazer um treino com intensidade, um treino normal, mas gordura localizada e acompanhamento nutricional. Não adianta eu falar para você quer que eu fale para você que se você fizer uma remada, um exercício de puxar, você vai perder essa gordura? Eu vou estar mentindo para você, a realidade não é essa. Então você precisa fazer o controle de gasto calórico, enfim, a balança energética que a gente estava citando aqui, mas a questão do treino é trabalhar com intensidade. E aí a gente entra, claro, em vários métodos de treinamento, enfim, circuito, método de HIIT adaptado, enfim. Mas é justamente a intensidade do treino, independente se o objetivo tem que ser alto. Claro que de acordo com a sua realidade, enfim, com as suas disfunções e todos os aspectos. Mas o principal aspecto é acompanhamento nutricional, não tem jeito. Não tem jeito. Eu treino bem, mas, cara, fora da academia eu como muito mal, tem uma ingestão de alcoólica muito alta, enfim. Então, são todos fatores adaptáveis. E eu acho que até a gente pode até citar também, Roberto, a questão do álcool, eu acho que o Pablo comentou isso na última live, mas acho que é válido a gente até retornar, se o álcool ele pode ser incluído também nesse cálculo de calorias para que a pessoa alcance o objetivo. Olha, Roberto, eu quero fazer o meu desenvolvimento aqui a nível de hipertrofia, mas eu não quero deixar de beber. Eu consigo meio que controlar isso durante o planejamento alimentar, ou então, cara, eu gosto de sair com meus amigos, gosto de ter uma vida social ativa, gosto de beber, eu posso fazer um controle disso para não passar do limite, enfim, não, isso também não interferir muito, porque eu acho que é um aspecto, ainda mais agora na quarentena, que é um dos consumos que mais aumentou, né? Consumo alcoólico, no caso. Esse é um ponto que é válido a gente debater e se tem como fazer isso, né? Eu acho que a gente conseguiu responder bem o Exalto, mas se você puder falar um pouquinho mais sobre essa questão do álcool, novamente, acho que é válido. Eu acho que até a Paula fez uma pergunta aqui se eu já tinha respondido sobre macro micro. Eu devo só voltar. Eu tinha esquecido dessa parte do álcool, ainda bem que você falou de novo, João. Deixa eu até botar aqui de novo. Eu acho que tá bom assim. Tá de boa, dá pra ver mais ou menos, né? Só pra voltar aqui e contextualizar. Macronutrientes são aqueles nutrientes que a gente precisa numa quantidade maior, né? E aí a gente tem carboidrato, proteína e lipídio. Deixa eu até tirar essa aqui do... Calma. Ficou melhor, tá? E aí a gente tem carboidrato, proteína e lipídio. 1 grama de carboidrato são 4 quilocalorias, de proteína 1 grama são 4 quilocalorias e lipídio 1 grama são 9 quilocalorias. Os macronutrientes são aqueles responsáveis por fornecimento de energia ao nosso organismo. Micronutrientes são aqueles que a gente precisa de uma quantidade menor, aí vê miligramas e microgramas,
E aí são aquelas vitaminas e minerais que não deixam de ser importantes, mas eles não têm essa função de gerar energia para o nosso organismo. E aí eu não coloquei aqui, mas álcool também entra nessa questão de gerar energia, né? 1 grama de álcool tem 7 quilocalorias. Então, assim, essa conta, ela tem que fechar. Se o seu consumo de álcool está ali presente, essa conta tem que fechar em relação a carboidrato, proteína e lipídio, né? Porque senão, sim, é um fator que pode levar você a ter esse ganho de peso, né? Às vezes a pessoa fala, eu mexi, às vezes só parei enfim, se for um consumo muito grande, porque não deveria, porque nem faz bem para a saúde, mas se for um consumo muito grande, só ele tendo esse ajuste na quantidade de álcool ingerido, a gente já consegue fazer com que essa pessoa diminua bastante o peso, né? Às vezes nem alterando em si a dieta, mas só do fator de álcool já tem, porque 1 grama são 7 quilocalorias e é de fato um fator bem significativo, né? Eu respondi a sua pergunta junto com a da Paula? Foi? Show de bola. Não, de forma simples, é possível, pelo que eu entendi, é possível calcular, e caso você tenha interesse, né, procura nutricionista, enfim, uma pessoa que possa te ajudar de maneira clara e eficiente para justamente você conseguir enquadrar isso na sua dieta, na sua realidade. Eu vou só puxar tem uma pergunta aqui, falando um pouco sobre a questão da prática. Se puder abrir, Roberta, acho que está acabando meio que fazendo junto, né? Então não tem problema não, que já faz nesse bate-bola aqui. Do Pablo, sobre a questão do tênis. Você pode abrir, por favor, na live? Show! Aqui? Pablo perguntou aqui quanto o tênis influencia na performance de uma corrida. Esse é um ponto que a gente vê muito hoje em dia, o marketing, né? Por exemplo, o tênis X com gel X, que custa R$800, ele é melhor para você realizar a sua corrida. O grande aspecto que a gente encontra, você tem que pensar comigo, Pablo, por exemplo, você tem um tênis, está aqui, e digamos, a sola tênis aqui, e você tem um gel aqui embaixo, certo? Então, o gel, ele está próximo não, né? Ele está em contato com o asfalto, que se você for fazer uma maratona aí, vai estar fácil a 50 graus, enfim, dependendo do dia, enfim, da nossa cidade, esses pontos. Então, qual é o grande aspecto? Se você está aqui, nesse contato com o solo, o gel está aqui em contato com o solo, 50 graus aqui no meu dedo, qual é a tendência? O gel, no caso, é uma gelatina. Então, a tendência é você perder a rigidez. Então, você acaba, meio que, entre aspas, correndo em um ambiente mole. Então, isso não é o ideal, questão de impacto, de articulação e tudo mais. O que eu te indico é, cara, compra um tênis normal. Não precisa ser um tênis caro, se quiser. Mas eu quero correr com gel, porque eu acho que eu corro melhor com gel. Beleza. Mas você não precisa investir 800, R$1.000 em um tênis, porque justamente o gel é, no caso, uma gelatina. Então, essa gelatina, dependendo da temperatura, ela vai ficar totalmente mole e você vai correr numa superfície instável. Então, você não vai ter estabilidade articular durante o movimento de corrida. Então, às vezes, a pessoa fala assim, não, comprei um tênis, como eu falei, comprei um tênis X com gel X que é melhor. Cara, não é melhor. Dependendo, beleza, vai correr no frio. Enfim, pode ser que ele ajude um pouco a absorção de impacto. Mas para a nossa cidade, para a nossa realidade, que é muito quente, cara, não é o ideal. Então, você consegue adquirir um bom tênis, maleável, mas que sem essa questão de tecnologia de gel, que vai te possibilitar correr de maneira eficaz. O que você pode melhorar na questão de performance é a questão mecânica de corrida e outros aspectos dentro disso. Mas o tênis em si, o que eu vejo como principal atualmente é essa questão do tênis com gel e o tênis sem gel. Então, se possível, utilize um tênis sem gel para a nossa realidade. Isso que eu estou falando aqui agora. Mas se quiser comprar um tênis com gel, compra. Mas, assim, o aspecto de análise mesmo é isso. É como se você estivesse correndo em cima de uma gelatina. Então, isso é pior para você, do ponto de vista de impacto em superfície. Então, é isso. Utilize um tênis um pouco mais rígido, mas também seja maleável até pela questão do conforto. Mas com relação a gel, que eu acho que é o que você quis saber um pouco sobre isso, é melhor. E só também aproveitando, que a gente conversou, até falando com a Roberta essa semana, sobre a questão do treino descalço. Né? Correr descalço ou correr de tênis. Quais são esses aspectos? Hoje em dia, atualmente, né, a maioria de todo mundo em casa, praticamente, a gente consegue treinar descalço. Beleza? Eu faço meu treino aqui no meu quarto, enfim, descalço. Então, isso é bom porque a gente aumenta a atividade mecano-receptores, que vão estimular a propriocepção, enfim. Então, se você puder... Não estou falando você correr na rua descalço, não é isso. Mas, assim, se você puder fazer um treino descalço,
é melhor. É melhor você fazer esse treino de calça. E para corrida, utiliza uma superfície mais rígida, sem levar em consideração esse ponto do gel. Espero que tenha te respondido aí, Pablo. Depois dá um feedback aí no chat, por favor, quando possível. Beleza? E até para falar um pouco dessa parte tênis, também tem muita relação com a pisada da pessoa, né? Que às vezes a relação dessa pisada pode estar envolvida em relação ao tênis, né? Que você vê, mas sim, a gente vê muito, às vezes, essa dificuldade na escolha do tênis. E também, ou aquela pessoa que tem o mesmo tênis há 10 anos, e aí não compra um tênis, né, novo, e também tem essa outra coisa também a ser falada, né? Que às vezes você precisa trocar, né, o tênis e tudo mais, enfim. Acho que agora, talvez, João, a gente possa falar sobre a sua parte. Vamos lá. Sobre a nova realidade. Eu abri. Vou colocar aqui então, tá? Roberta, deixa eu só voltar. Teve uma pergunta aqui, acho que só para a gente finalizar esse blog aqui da Rebeca Magno. Um abraço aí, Rebeca. Você vê se você consegue localizar. Que é sobre a questão do consumo de ultraprocessados. Consegue abrir? Calma aí que eu não tô achando, não. Pera. Só descer o chat todo e aí tá um pouco mais pro final. Vou descer. Aqui, achei. Isso. Se puder. Tá aqui. Então, os alimentos, eles são, tipo, como eu falei, assim, a base da alimentação deveria ser in natura e minimamente processados, né? Minimamente processados entram justamente porque hoje em dia a gente tem uma tecnologia aí que conseguiu estar a nosso favor e aí conseguiu deixar os alimentos preparados para a gente. Ultraprocessados semanalmente é complicado, assim, a gente não pode normalizar o consumo de ultraprocessados. Infelizmente, a gente normaliza, assim. E a gente vê muito isso no nosso dia a dia. Por exemplo, muitas pessoas reclamam do cheiro de, não sei, almoçar no ônibus, por exemplo. Se tiver alguém almoçando no ônibus, talvez as pessoas vão olhar e achar um absurdo. Mas se tiver alguém consumindo um pacotinho de um salgadinho no ônibus, já vai ser, né, aceito. Aquela realidade já é aceita. Ainda que algumas pessoas falem do cheiro e tudo mais, o cheiro do tal do salgadinho parece não incomodar tanto quanto o tal da comida. Então, assim, o nosso consumo de ultraprocessados, ele já foi normalizado. Então, assim, uma alimentação equilibrada, consumindo semanalmente, vai depender muito, sabe? Vai depender muito da quantidade de sódio que tá envolvido na sua alimentação, vai depender muito da sua quantidade de macronutrientes de uma maneira geral da sua alimentação. Mas, assim, eu, particularmente, não acho legal a gente normalizar o uso de ultraprocessados, principalmente porque a gente consome, às vezes, sem nem saber, né? Quando a gente come na rua, a gente não sabe se aquilo ali levou o caldinho, se levou o temperinho, né? Que dá ali um sabor a mais. Então, assim, a gente não sabe como é que é isso. Então, às vezes, a gente consome diariamente e a gente nem sabe como é que está sendo isso. Então, assim, não acho legal, não acho que entraria no meu termo de alimentação equilibrada. Acho que a gente consegue ter uma alimentação equilibrada, diminuindo sim essa quantidade e alterando essa qualidade dos alimentos. Acho que eu respondi aqui. Tem um outro comentário aqui, foi embaixo. Deixa eu só complementar aqui, que ele falou sobre essa questão de caloria vazia. João? Você tirou? Show. Tá. Eu tenho uma dificuldade muito grande de entender caloria vazia. Porque, assim, quando tem um macronutriente e ele tem caloria, vai ser caloria, entendeu? Tipo, não vou conseguir, assim, ter essa relação. A caloria no final das contas. Então, assim, esse termo de caloria vazia, assim como esses termos, assim, comida de verdade, essa coisa, eu não consigo, eu não falo isso porque eu acho que é uma fala que não faz parte da nutrição que eu gosto de ver. Então, assim, não gosto de dar nomes de caloria vazia. Mas o que eu acredito que você tenha falado, com certeza foi o que você falou, foi em relação ao fato de ser uma caloria que basicamente a gente não usa para nada, né? Tipo assim, é álcool, é uma caloria a mais. Então, sim, o álcool é uma caloria a mais, mas assim, a gente pode ajustar a uma dieta, a gente pode ajustar a um planejamento alimentar, tá? Mas caloria é caloria, tá? Então, assim, não vejo como uma caloria vazia. Acho que eu não sei se eu respondi. E sem contar, né, que dependendo do tipo de bebida ali, pode ser ali, né, um cereal, né, tô brincando,
tem não. Um resveratrol do vinho, não, um flavonoide, pode ter ali algumas coisas envolvidas, então depende, assim. Mas eu acho que no álcool a gente tem que tomar cuidado com quantidade, porque sim, é um agravante para a saúde, a gente também não pode normalizar o consumo de álcool, mas a gente também normaliza, né? Todo final de semana está ali presente na sua vida. Mas esse termo de caloria vazia, ele não gosto tanto. Então, não atribuo o álcool como uma caloria vazia. Show de bola. Então, vamos seguir para o próximo tópico? Vamos. Pedir para colocar aqui a imagem para a gente debater. A última, quarta imagem. Isso. Foi, abriu? Abriu. Show de bola, agora ficou um pouquinho maior. Pessoal, então agora nesse momento a gente vai falar um pouco sobre essa nova realidade. Só pedir para a Roberta mudar aqui o banner aqui depois, Roberta, se mudar o banner. Que é sobre a questão da atividade, nada, que é a questão da atividade física dentro do atual cenário da utilização de máscaras, enfim, academias, centros esportivos, centros de performance, enfim. Só pedir para você abrir a imagem de novo, Roberta, por favor. Só para demonstrar aqui para o pessoal. Consegue abrir? A imagem de novo? Show, carregando. Então, a gente está entrando numa nova realidade, principalmente para o mundo fitness, enfim, para os centros esportivos. Essa imagem é um centro esportivo que não é aqui no Brasil, né, nos Estados Unidos, onde, por exemplo, os alunos estão treinando, tem bastante material disponível, mas estão treinando como se fossem, vamos colocar assim, em cápsulas, em uma estrutura onde eles ficam isolados, sem contar também que até eles chegarem dentro do ambiente, é obrigatório o uso de máscaras, enfim, e você tem essa nova divisão do espaço. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: quais empresas nacionais têm realmente a capacidade de fazer algo similar e parecido muito de longe com isso? Poucas. Principalmente pela questão do espaço físico, que fora as grandes redes, a maioria das academias são ambientes caracterizados como pequenos. Então, por exemplo, se eu tenho uma academia pequena, eu trabalho em um espaço pequeno, eu coloco 2, 3 desses e acabou, não tem mais espaço. Então, realmente vai valer a pena ter um investimento para desenvolver toda essa estrutura. Claro que essa estrutura, pelo que está aí, é muito boa, né, com relação à questão também da chegada dos alunos, à academia, enfim. Mas é um novo aspecto que a gente tem que pensar muito e debater. Então, a gente vem trazendo agora essa questão da utilização de máscaras. O primeiro aspecto que a gente tem que trazer é que a máscara não é... Pode abrir, Roberto, por favor? A máscara não é um item que vai te possibilitar um melhor rendimento. A máscara é um ponto que você tem de proteção. É um artigo de proteção, por exemplo. Então, segundo estudos, só para a gente refrisar, boa parte do conteúdo que eu vou expor aqui para vocês é oriundo do Laboratório de Performance da UFRJ e também muito com base no Átila Yamarino, que é o profissional também, que a gente acompanha de perto nas redes sociais, assim, que também é uma fonte confiável. Mas, claro que todo o conteúdo que eu expor aqui, quem quiser, pode me mandar mensagem no privado que eu encaminho também esse conteúdo para vocês. O que a gente tem até o momento é que a utilização da máscara protege em torno de 25% a 40% da questão de infecção. E é claro que que ela é sim recomendada para atividade física e tem que ser utilizada a longo prazo. Um ponto que algumas pessoas perguntam, a questão de consumo de CO2 e tudo mais, vou ter uma dificuldade maior de respirar. Você vai ter uma dificuldade maior de respirar pela questão da barreira, porque afinal o ar está sendo filtrado ali naquele momento, nessa inspiração. Só fazendo um parênteses aqui, que muita gente, acho que todas as pessoas que estão aqui na live, possivelmente já ouviram falar sobre aquela máscara que imita altas altitudes. Cara, isso não é válido, vamos dizer assim, é uma fake. Por quê?
porque no caso ele tem uma restrição de oxigênio, de inspiração, enquanto o ar, em altas altitudes o ar é rarefeito, que é uma relação totalmente diferente. Então, o que você utilizar a máscara, eu estava até conversando com a Roberta também, fazendo toda essa organização aqui para a live, beleza, todo mundo então agora vai utilizar a máscara e vai ter um alto rendimento. Não, não vai. Porque justamente a máscara não é para isso. A máscara vai te gerar uma dificuldade maior de inspiração e expiração, então você vai estar fazendo um trabalho maior da musculatura, justamente que é responsável pela inspiração, diafragma, abdômen, entre outras. Então você tem que pensar justamente no aspecto de proteção, primeiramente, e para nós profissionais, e para vocês que praticam atividade física, e quando voltarem para os seus centros de treinamento, para as suas academias, você tem que pensar tanto na parte nutricional, quanto na parte de atividade física orientada, que nós não somos as mesmas pessoas de 3 meses atrás. Então, por isso, a importância de você continuar ativo, de ter um acompanhamento durante esse período de quarentena, que a gente comentou na outra live, né? Já passou a hora do start, de você mudar. Então, com certeza, quem se mantém ativo no início da quarentena tem um ganho, vai ter um retorno muito melhor, mas a questão da máscara é uma nova realidade, porque isso vai realmente impactar no seu desenvolvimento da atividade física. Então, por exemplo, João, eu vou colocar a máscara, eu vou para a academia, e, cara, eu vou correr lá 1h20. Não vai, você não vai. Primeiro, porque o ideal é que você troque a máscara a cada 2 horas. Se você está correndo, fazendo uma atividade um pouco mais intensa, a sua máscara vai ficar molhada. Então, isso já é ruim para você e também para essa questão de inspiração, até porque quando você for inspirar, a máscara vai ficar grudada no seu rosto. Então, qual é o grande ponto? Quando você for realizar atividade física, cara, leva 1, 2 máscaras. Leva 3 máscaras, dependendo do tempo total que você vai ficar nessa atividade física. Justamente para fazer essa troca, porque, afinal, você vai correr, a máscara vai ficar suada, enfim, você vai lá, vai para um canto um pouco mais isolado e faz a troca da máscara, não tem problema algum. O caso do consumo de CO2, você pode ter, sim, ingesta, uma inspiração de CO2, mas até você gerar um ponto que seja, digamos, onde venha a levar a pessoa a ficar tonta por esse alto consumo, é um pouco já difícil, então, justamente por essa questão do treino, ter a necessidade do treino ser fracionado. Então, por exemplo, se você, João, eu quero treinar 1 hora em alta intensidade. Cara, você vai treinar 20 minutos em alta intensidade, você vai parar, você vai recuperar, vai treinar mais 20 minutos em alta intensidade, vai parar, vai recuperar e vai treinar mais 20 minutos, totalizando 1 hora de treino. Não tem jeito, o treino vai ter que ser fracionado pela questão, justamente, de rendimento, de readaptação. Também nesse bate-papo, a gente falou assim, mas a pessoa antes da quarentena rendia X. Teve a quarentena, ela está rendendo X menos tal número. Então, aí, beleza, ela começou a treinar com máscara e ela voltou para o ponto que ela estava antes da quarentena. Ela melhorou? Não. Teve um processo de readaptação onde ela conseguiu chegar ao nível que ela tinha anteriormente. E aí você vai dosar isso até o momento que realmente for necessário. Então, nós temos que pensar que a gente não precisa ir com sede ao pote. A gente pode voltar a treinar de maneira um pouco mais intensa, quando houver uma liberação mais adequada, enfim, mas isso ainda vai surtir muita diferença, principalmente pelo fato da percepção de cada um do incômodo da máscara. Por exemplo, cara, eu fiz um teste lá com a minha máscara, eu fiz meu treino de musculação, de corrida, cara, de boa, tranquilo. Vai ter gente que vai dar 10 minutos e vai falar assim, eu quero tirar a máscara. Eu quero tirar a máscara. E aí vem o grande ponto que a gente bateu muito durante a semana, aqui nas nossas conversas, sobre a consciência coletiva. Eu não quero me infectar e não quero infectar você. Então, justamente é esse ponto que as pessoas têm que ter em mente. Mas eu vou treinar sem máscara. Então, isso é uma atitude, digamos, egoísta. Porque você já sabe, você tem acesso à orientação, o profissional tem que estar com você, tem que te orientar e, de certa forma, te obrigar, porque isso é o fato de consciência coletiva, porque eu não quero que você seja infectado, eu também não quero me infectar. Porque a gente não sabe exatamente como está, e até porque é um momento muito
assim, o papo está tudo muito denso devido a essa questão, porque é uma realidade que ninguém esperava. Então, esse é o fator psicológico é muito grande. Um ponto também interessante, que o Átila, por exemplo, cita muito nos seus comentários, nas suas lives, é sobre a questão, por exemplo, eu sair na rua, sair de máscara. Cara, você não tocou em alguma coisa, sua mão não vem ao seu rosto, porque os olhos também são fonte, né, de contaminação, enfim, de entrada do vírus. Então, a longo prazo, para a gente pensar na atividade física, é o ideal, sim, que você use um óculos. Então, além da máscara, você tem que usar o óculos. Então, por exemplo, às vezes a pessoa está correndo, você mantém, né, um espaçamento dessa pessoa, a gente já sabe que as gotículas ficam lá e vão caindo e tudo mais, mas como você vem correndo, você vai pegar, digamos, essa, entre aspas, chuva, digamos assim, e enfim. Então, é ideal que você também utilize o óculos. Algumas pessoas, por exemplo, a Roberta já utiliza o óculos, então ela já vai poder utilizar só a máscara, mas no meu caso, se eu for treinar em um ambiente que tem outras pessoas, dentro de uma academia, o ideal é que pelo menos eu use o óculos, que vai ser a nova realidade. Vão ser, digamos, itens obrigatórios até justamente para você entrar no ambiente de treinamento. Então, assim, você também tem que ter essa crítica ao local que você né, vai realizar seu treino. Será que aqui está tendo os cuidados? Porque, assim, eu estou fazendo a minha parte, a Roberta está fazendo a parte dela, mas eu não sei se, por exemplo, o Pablo está fazendo a parte dele. Ele tá indo lá na academia, mas ele bota lá na academia, bota a máscara aqui no queixo, faz o treino dele lá sem ninguém ver. Então, essa supervisão é totalmente necessária, porque justamente é a questão do senso coletivo. Então, só para a gente voltar, para eu, né, até não estender muito essa questão, é uma mudança de expectativa de treino. Então, às vezes, a gente tem que meio que pensar, cara, mudou. E uma das formas da gente controlar essa questão da intensidade, que foi citado nas lives, enfim, outros aspectos, é a percepção subjetiva de esforço, ou seja, é o feedback ali com o seu aluno. A Roberta nunca treinou de máscara, você treinar com ela de máscara. Tá se sentindo bem? Como que tá? Pô, João, não tô respirando bem. Pô, então para, respira, estabiliza, e a gente volta pro treino. E também a questão da frequência cardíaca, que também é uma forma que a gente consegue manipular bem, quem tem relógio, enfim, que a gente consegue manipular bem. Fico, com certeza, se você, não sei, você começa a atividade, sua frequência cardíaca vai subir, você chega meio que no limite, no limiar, e você fica ali. Só que possivelmente você vai chegar nesse limite muito mais cedo devido à questão da máscara, por essa questão, essa dificuldade de inspirar o ar e expirar, fazer essa troca. Então você vai chegar muito nesse ponto muito mais rápido. Então por exemplo, se, João, eu levava 40 minutos para, cara, ficar exausto no meu treino, possivelmente em 25 minutos, em 20 minutos você vai estar exausto no seu treino. Então você vai parar, vai recuperar. E se possível, dependendo do estado da máscara, você vai trocar essa máscara. Então, assim, a importância de você estar junto com um profissional que tenha essa consciência da utilização da máscara, dos cuidados, do atendimento domiciliar, de você levar o material higienizado, voltar com o material, higienizar o material, porque isso não é só para mim, não é só para minha família, é também para a família da minha aluna, dos meus alunos e das pessoas que eu estou atendendo. Então, eu peço muito a vocês que nesse retorno, que vocês tenham esse pensamento crítico do ambiente que você está utilizando e que vocês também tenham esse cuidado, essa atenção. Cara, não custa nada a pessoa utilizar a máscara. Você já sabe que tem que utilizar, então utiliza a máscara por tudo isso que eu já falei. Mas saiba que você não vai voltar com rendimento de 3 meses, o que vai te possibilitar de efeito crônico, você vai ter uma adaptação e em breve você vai voltar. Mas esse treino possivelmente vai ser fracionado. Então, essa questão de intensidade vai ter que ser dosada durante o treino até a gente encontrar a cura, enfim, até essa questão da máscara ser uma obrigatoriedade. Fazendo o link aqui com relação à questão profissional, o que eu pretendo quando os centros, academias retornarem, claro, dependendo da diretriz do local, é você chegar e saber o que eu preciso para trabalhar aqui. Utilizar máscara e óculos. Então, beleza. Então, sempre que eu for trabalhar, eu vou trabalhar de máscara e óculos. E é claro, outro ponto que eu já ia esquecendo, a utilização de máscara e de óculos não é o ponto, eu estou usando máscara e óculos, eu não vou ficar doente. Cara, esquece isso. Não é para você deixar de lado os cuidados, como, por exemplo, lavar a mão, higienizar as mãos. Isso é o principal. Porque, às vezes, estou aqui conversando não sei o que, me tirando aqui no rosto.
Então, você também, a máscara não é, eu estou seguro de máscara, você está reduzindo o risco de contaminação. Então, esse é o aspecto mais importante. Cara, terminou, leva um álcool gel no bolso, passa um álcool gel ali na mão, higieniza a mão, e a gente torcer para que essa questão dessa cura seja o mais breve possível, que a gente tenta meio que retornar ao que era antes, mas assim, o novo normal vai ser esse, para o treinamento de força. E só também fazendo um ponto, que a face é um dos principais pontos onde a gente, digamos, libera calor. Não sei se é a Roberta, acho que ela comentou que sim, né, Roberta? Que você vê muitas pessoas começam a atividade física, 5 minutos, 10 minutos, a pessoa está vermelha no rosto. O rosto está que nem um camarão. Então, você vai ter uma mudança de clima facial muito grande, porque vai ter aqui uma nova realidade, um micro, vamos dizer assim, clima na sua face devido a essa questão da máscara, mas não retira a máscara. Então, por isso a importância da recuperação dentro da sua proposta de treino. Então, João, cara, deu 5 minutos e já estou muito vermelho, eu preciso tirar. Não, então você para, senta e recupera. Então, é muito importante a gente frisar isso e lembrar que alguns efeitos, como a hipercapnia, que é dose excessiva de CO2, enfim, no sangue, ele, para você chegar a esse ponto, precisa de um limite muito grande. E possivelmente você não vai chegar nesse limite justamente porque antes disso você já vai ter a sua percepção subjetiva de esforço. Cara, não está dando mais, eu vou parar. Então, talvez você sinta assim, um mal-estar no início, mas tudo é questão de adaptação e efeito crônico. Lembrando também, só para eu finalizar esse leque aqui, que todos o que eu apresentei para vocês são os estudos que eu tenho até hoje. Então, nós não temos estudos de efeito longitudinais. Estão sendo realizados e precisam ser realizados para ver qual tipo de máscara é melhor, se realmente vai impactar tanto. Mas o que a gente tem no momento é isso que eu estou passando para vocês. Só um ponto também que, não sei se teve alguma pergunta do tipo, mas as máscaras mais indicadas é a máscara de TNT, só que o problema dela é que ela pode ficar umedecida muito mais rápido. Então, ao meu ver, e também o que consta também até o momento, é que você utilize máscaras de algodão. A gente fez uma separação também sobre a questão da utilização de máscara de algodão de 3 faces, enfim, enfim, isso aí eu posso também mostrar daqui a pouco, mas, então, ou máscara de TNT, só que vai ter esse problema da umidade, enfim, de molhar de maneira mais rápida, ou máscara de algodão. Então, se você for, por exemplo, fazer uma corrida de 1 hora e meia, cara, leva 2, 3 máscaras e faz a troca da máscara. Então, seja consciente com você, com as pessoas que convivem com você e com o próximo. Muitas pessoas não têm essa empatia, vamos dizer assim, mas isso é totalmente necessário para que a gente venha a sair dessa situação a longo prazo, que a gente seja a gente espera que seja o mais breve possível. Só voltando a essa questão do trabalho, da parte da vamos dizer, pegada profissional, da ética profissional, é isso, é você chegar no ambiente que eu preciso para trabalhar aqui. Óculos e máscara, beleza. Higienização, ok, então eu vou utilizar isso. Até queria saber também da Roberta, como que ela pretende atender quando, digamos, já está atendendo, né, online, mas nesse contato, porque realmente alguns alunos precisam desse, não, eu preciso ir ao consultório, até porque algumas coisas são necessárias no consultório, né, você fazer medida, enfim, ter esse contato mais próximo. Quais são os cuidados, Roberto, que você pretende ter na sua atuação nutricional? Eu acho que o pessoal que não sabe da live, mas você também trabalha na APAE, né, com um determinado grupo de crianças, né, de público, de adultos, enfim. E quais são os cuidados que você também está tendo, que vocês da nutrição têm, que precisam ter também nesse atual cenário? Pessoal, só para eu finalizar aqui minha parte aqui também, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar no privado, nas redes sociais, enfim, Diário de Treinamento Físico, Roberta Brandão, que a gente vai mandar os estudos para vocês também. Mas o que nós temos atualmente, até hoje, a R Brandão Nutri, Diário de Treinamento Físico, é isso. Então, mantenham-se conscientes nisso, e vou te pedir só para a Roberta dar o feedback dela com relação à atuação profissional. Então, espero que tenha sido claro, e qualquer dúvida, fica à vontade para perguntar aqui no chat. Tá. Acho até complicado. O comunitário é muito complicado sempre, né? Porque é muito... O meu vai até onde não incomoda o seu, né? Então, assim, a gente tem que pensar nisso sempre.
A China, por exemplo, os chineses sempre usaram máscara, a gente olhava aquilo e achava esquisito, e assim, não é nem por uma questão de cuidado com eles mesmo, era sempre cuidado com o próximo. Então, assim, se você perguntar, já é uma tradição deles, por conta de uma contaminação mesmo, né, comunitária, que a gente chama, enfim, com eles mesmos. Então, assim, eles sempre já usaram máscara. E aí, aqui agora, é necessário a gente ver uma certa resistência que não, a gente não consegue explicar essa resistência, sabe? Porque, assim, não incomoda só você, não incomoda só, né, a mim, Roberta, incomoda todo mundo, é uma coisa que a gente nunca usou, né, que a gente não tem ali o hábito, enfim, se a gente não for profissional de saúde, que a gente tem que trabalhar ali com todo aquele EPI necessário, por algum motivo, ou qualquer outra profissão que precise, a gente não tem o hábito de usar isso, sabe? Como você falou, eu trabalho na PAI. Quinta-feira é o dia que eu trabalho presencialmente. Então, assim, hoje, como é que eu tenho trabalhado? Eu tenho trabalhado de máscara, com face shield, com luva na mão. Eu fico sem beber água, assim, todo o tempo que eu tô lá, porque para beber água eu jogo fora a máscara, porque a máscara que eu tô usando é, obviamente, aquela minha, mas eu boto por cima ainda uma máscara daquelas de pano que eles dão, né? Esqueci o nome específico. Não é a N95, que é justamente aquela da parte. Mas assim, eu jogo fora todo momento que eu bebo água, por quê? Porque eu fico, né, bitolada, eu falo, vou jogar fora, vou beber. Aí é todo um trâmite para beber água, para ir ao banheiro, eu tiro o jaleco, tiro tudo. Então, assim, é necessário isso sendo feito. Assim, eu não tô nem na linha de frente do Covid, então imagina os profissionais que estão na linha de frente, com todos os parâmetros necessários. Então, assim, tá pedindo o mínimo para a população, sabe? O mínimo. E as pessoas não fazem, assim. Primeiro que o mínimo é ficar em casa, né? O segundo é, emergencialmente, se for precisar de sair, cara, se precisa sair, vai de máscara, né? Porque você aí evita o seu papagaio, evita o seu porteiro, evita que todo mundo, pelo menos no seu raio ali, seja contaminado. Então, assim, acho que é o mínimo. Nessa parte que você disse da academia, eu fui domingo no mercado, tava um calor louco, absurdo. Caraca, eu suei, deu vontade de chorar em determinado momento, que eu falei, gente, eu não consigo mais usar máscara, assim, eu parei com as compras, fiquei assim, quieta, subindo a escada aqui do prédio, porque eu não estou mais habituada a fazer nenhum tipo de atividade, não estou mais habituada a sair aqui do meu quadrado, e aí estou carregando compra com calor, com máscara, enfim, tudo aquilo. E eu falei, gente, quando eu voltar para a atividade vai ser uma coisa, né, com máscara vai ser uma coisa muito complicada, mas em nenhum momento eu cogito a possibilidade de fazer alguma atividade física sem máscara, porque eu não consigo explicar nada que me beneficie ou beneficie o outro por conta da máscara. Assim, eu vou precisar me adaptar, como todo mundo, né? Mas eu vejo total clareza do porquê do uso da máscara, né? Acho que é isso. Você tem que ver a clareza do negócio. Existe e você tem que estar fazendo porque é uma nova realidade. Ponto e, enfim. Achei até legal o vídeo que você compartilhou comigo hoje, João, do Átila, que algumas pessoas falam em relação ao uso de máscara ser tóxico, né, por conta de tudo isso, e ele deixa claramente que não tem nenhuma dessa relação, que você precisa mesmo só fazer uma adaptação por conta, né, da quantidade, obviamente, de oxigênio. No consultório, eu já uso óculos, é uma coisa que eu já uso, mas eu já tenho a face shield por conta do trabalho, pretendo continuar usando tanto óculos quanto face shield e tudo. Aliás, para quem usa óculos, uma coisa possível de ser feita é passar sabonete líquido, porque, né, a telinha do óculos já fica toda abafada. O face shield também é incrível. Tem vezes que eu não consigo enxergar, falar, preciso tirar um pouco para respirar, assim. Peraí que eu vou no banheiro, passo de novo sabonete líquido, porque, de fato, em alguns momentos abafa, né? E agora, em junho, a Organização Mundial de Saúde ela fez uma nova recomendação a respeito da fabricação de máscara, né? Lançou uma em abril, se não me engano, no final de março. Agora, em junho, eles fizeram uma nova, né? Em relação a 3 tecidos, a camada de fora de algodão, para a gente não ter né, diminuir talvez a proporção justamente nessa parte de respiração, porque a gente já sabe que a máscara vai ser uma coisa que vai estar na nossa nova realidade. Então, assim, em relação ao trabalho, eu pretendo colocar essa parte, essa imposição, né? Falar, olha, super atendo você no consultório, sim, mas você tem que ir de máscara, tá? Porque eu vou estar com a minha máscara, você vai ter que estar com a sua, e é isso. Então, assim, como você falou, o uso do EPI do óculos, eu não ia para academia de óculos, por exemplo, eu não fazia atividade física de óculos, agora eu vou ter que me adaptar também com óculos, porque eu não fazia mesmo, enfim, correr deve ser todo um trâmite ali. Eu consigo enxergar tranquilamente sem óculos, é mais mesmo a parte de leitura, é mais para toda essa parte, mas, enfim, a atividade física vai ser mais aí uma forma de me adaptar com ele. E acho legal depois a gente falar, assim, sobre essas camadas da máscara,
talvez fique um pouco mais claro da gente ilustrar, né, a importância justamente do material. Claro que existem vários materiais, e aí, enfim, uma outra coisa também que eu ia comentar é a capacidade do consumidor de estar ali, hoje em dia, de ver o estilo da máscara, né? Tem toda a parte ali envolvida com qual máscara que eu vou, mas a gente precisa sim estar sempre e normalizar esse uso contínuo da máscara na nossa vida. Então, no consultório eu pretendo fazer isso, online já estou atendendo, desde o começo, mas quando retornar, eu não tenho previsão, mas pelo menos até 31 de agosto eu tenho a segurança do Conselho Federal, né, de nutricionista, para continuar atendendo online desde a primeira vez, desde a primeira consulta. Então, eu pretendo sim continuar atendendo online, pelo menos até aí esse final desse mês, para tentar garantir uma maior segurança minha, enfim, que vão no meu consultório. De fato, é muito necessário para muitas pessoas a avaliação antropométrica, como você falou, e fica difícil a gente mensurar, fica difícil a gente ver o percentual de gordura, difícil a gente fazer esses cálculos que são mais específicos, mais necessários, que a gente tem somente quando a gente tem essa avaliação. Então, em alguns casos, essa avaliação é fundamental. E não sei se falou outra pergunta. É isso, né? Acho que eu respondi todas. Foi. Show. Só para, novamente, você citou sobre a N95, certo? Sobre a utilização da máscara, que é de uso profissional. Lembrando que, mais uma vez, que ela não é recomendável para atividade física. Ela é específica para profissionais que estão em linha de frente no combate ao Covid. Então, não utilize máscaras que são, digamos, de uso específico, até por questão de material. Enfim, ela até possui, se eu não me engano, ela até possui a questão de liberação desse ar quente que fica na máscara. Ela não é indicada para atividade física. Voltando, para quem ainda não pegou, as mais indicadas, a de TNT, que perde um pouco essa questão da capacidade, né, com relação ao suor, enfim, para essa ativação maior de liberação de calor pela face. Então, utiliza a máscara de algodão, que até eu vou ler nesse momento aqui para vocês, quais são as orientações. A máscara deve ter, idealmente, 3 camadas de tecido, camada exterior deve ser de material resistente à água, como polipropileno, poliéster ou mistura deles. A camada do meio deve agir como um filtro, que é justamente o aspecto principal da máscara, né, que é filtrar o ar, onde, por exemplo, o ar passa pela máscara, mas as gotículas, digamos, do coronavírus, enfim, elas vão ficar ali retidas. Então, por isso também que quando você sair, não toca a máscara e, enfim, toca em outra parte do corpo. A camada do meio deve agir como filtro e pode ser feita de um material sintético ou de uma camada extra de algodão, por exemplo. E a camada inferior, camada mais camada interna, deve ser feita de um material que absorva água como algodão. Então, de maneira sucinta, a gente pode estar encaminhando esses dados aqui para vocês, mas utilize, acredito eu que preferencialmente, né, a máscara de algodão com essa possibilidade de adicionar um filtro, enfim, que a gente já tem até no mercado, enfim, pessoas vendendo. E não utilize a máscara N95, que é de caráter profissional, e até porque também, se não me engano, também está um pouco escassa aí no mercado. Tá ok? Essa é uma outra coisa, né, que nossa parte de empatia. E aí, por exemplo, desde que começou a quarentena, eu tenho um álcool gel aqui em casa e ele tá durando desde março, gente. E aí eu fico perguntando um pouco o que essas pessoas que estocaram álcool gel, o que elas fizeram com esse álcool gel todo? Elas usaram isso? Porque eu não consigo entender. Então, assim, a gente tem que adaptar muito a nossa mente, assim, para não fazer coisas que, né, a gente viu a carência de máscara para profissionais da área da saúde, a gente viu a galera comprando N95 a rodo, sabe? Tipo, até que ponto, né, gente? Vamos ter um pouco mais de empatia, de fato, com a situação toda, que tá difícil para adaptar. Todo mundo, né, tá difícil para adaptar, mas a gente não precisa também ficar estocando o álcool gel ou tendo nada disso, porque as coisas vão se adaptando e a gente vai conseguir manter e com certeza vamos conseguir, né, ter uma nova realidade, a gente consiga normalizar e voltar à nossa nova rotina, né? Quero só fazer também mais um ponto. Lembrando que a utilização de máscara, de óculos, não é o suficiente no combate ao coronavírus. Então, continue com a higienização, lave suas mãos e tenha os cuidados, e principalmente também a questão do distanciamento social. A gente não chegou ainda no ponto de encontros, enfim, festas. Então, mantenha o distanciamento social, a higienização de mãos, enfim, e utilize a máscara, que é o mínimo, né, que você pode estar realizando aí. Não sei se a Roberta quer abrir uma pergunta, mas acho que a gente já conseguiu abordar muito bem aí para
para hoje o conteúdo. Agradecer as pessoas aqui que também a live também, os comentários, o pessoal novo chegando. Agradecer a presença também, né, de todo mundo aqui, de todas as perguntas. A gente tentou responder da melhor maneira possível. Pode deixar, só me lembrando mais uma vez, pessoal, se inscreve aqui no canal da Roberta, que vai vir conteúdo novo aí também. Se inscreve no meu canal, João Pedro Veras, Veras Treinamento Físico. Essas não são nossas redes sociais, Brandão Nutri, arroba Brandão Nutri e arroba Veras Treinamento Físico. A gente começa com esse projeto aqui de live, a nossa segunda live, se organizando, tentando melhorar também, que isso é importante, e trazendo sempre assuntos que são vários, né, de debate, enfim, apresentação. E lembrando que a nossa maior fonte são as nossas instituições de ensino, Unirio, UFRJ, que a gente segue bastante, e profissionais que são respeitados na área. Então, todo o conteúdo que a gente traz aqui para vocês é com base nesses profissionais que a gente tem como referência. Então, a gente não está tirando conteúdo, digamos, da nossa cabeça, e também com base nos nossos estudos e na nossa formação. Mais uma vez, agradecer a todos. Lembrando, como a Roberta falou, nutrição e educação física aí se unindo para trazer um bom conteúdo para vocês. E mais uma vez agradeço muito a presença e não deixe de curtir também aqui, deixar seu like aqui na live para a gente estimular. E vou conversar com o Roberto sobre possibilidade de novas lives, novos pontos de debate. E é isso, Roberto, se quiser mandar sua mensagem, fica à vontade. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês aí pela presença. João, eu vou. Deixa eu só tem algumas perguntas que eu posso pontuar de maneira bem rápida, tá? Um pouco de dieta para controle de açúcar. Em relação ao controle de açúcar, a gente precisa basicamente diminuir o açúcar refinado da nossa alimentação. Isso vai desde um ajuste no paladar até a quantidade que a gente coloca. Porque quanto menos você consome açúcar, menos você precisa de açúcar, menos você busca o açúcar. Então, assim, não existe uma dieta para controle do açúcar, existe uma dieta que você muda o paladar e aí você acaba tendo esse consumo diário diminuído no açúcar, desde o açúcar refinado, né, até dependendo da pessoa, aí, não sei se está falando em questão de diabetes ou não, em relação de contagem de carboidrato, que aí é necessário. Tem uma também. Vai ficar disponibilizada no YouTube? Vai ficar disponibilizada no YouTube, Diego, tá? Sim, lembrando também, desculpa te interromper, Roberto, só lembrando que quem quiser pode compartilhar a live, porque a live vai ficar disponível no YouTube, então, gostou do conteúdo, pode divulgar que vai estar salvo aqui ad eterno aí para registro e compartilhamento. Eu vou só, desculpa te interromper, Roberta, a Paula que comentou um pouco mais acima, agora que eu estou vendo aqui a pergunta, sobre a questão de qual a circunferência para mulheres. Isso com relação à medida, varia de acordo com a idade, a gente tem um padrão, digamos assim, uma certa estrutura do que é o ideal com relação à caracterização de sobrepeso ou não, e ela pergunta também com relação a se mede de barriga relaxada, tá? Até porque se você tem abdômen ali contraído, você tem uma certa redução, então o abdômen de preferência, entre aspas, dilatado, sem exercer nenhuma pressão nessa musculatura para tirar a medida, enfim, eu acho que é isso. A circunferência abdominal, na verdade, ideal, entre o controle ideal é até 80 para mulher e até 90 para homem. Existe uma quantidade de acordo com o risco de doença cardiovascular. Então, assim, acima de 88 é um alto risco, e acima de 100 para mulher, e acima de 102 é para homem. Para a questão de lecina de soja em cápsula, lecina de soja está muito atribuído, né, à relação de fatores de TPM, menopausa por conta, né, de fitoestrógenos, mas aí a gente tem que ver muito em relação à mulher necessária, se a gente não consegue fazer isso através do alimento, né, se é de fato necessário uma suplementação. Espirulina baixa de triglicerídeo, então, essa relação de, né, alimentos, né, espirulina, clorela, enfim, tudo isso está envolvido com essa parte de antioxidante, então, assim, aumentar a quantidade de antioxidantes de uma maneira geral, sim, tem o nosso lipidograma, mas para diminuir o triglicerídeo de maneira, né, vamos dizer assim, adequada, é diminuir a quantidade de triglicerídeos de uma alimentação. Se você diminuir a quantidade de triglicerídeos de uma alimentação geral, você consegue diminuir o seu triglicerídeo. Mas em relação a suplementos, também acho legal a questão de ômega 3 para triglicerídeos, para a quantidade de lipidograma. Então, você está
talvez uma suplementação necessária na nossa rotina seja a suplementação de ômega 3, já que a nossa quantidade aí de peixe, enfim, pescado seja bem reduzida, e não é um alimento, talvez, de uma qualidade tão boa. Então, talvez a necessidade de ômega 3 esteja aí relacionada. E eu acho que tem mais uma. Não tem mais uma? Não tem mais uma. É isso. Então, a gente finaliza por hoje. Mais uma vez, muito obrigado pela presença. Compartilha a live aí. Roberto, se quiser deixar alguma mensagem, também fica à vontade. E a gente fechando já. A gente até bateu um pouquinho bem o tempo aqui, mas foi um papo bem legal. Eu acho que a conversa foi muito boa, né? Essa troca de opções, de esclarecimento. A gente recebeu também perguntas muito boas aqui no chat. E também é importante que as pessoas que estão assistindo, até para que a gente venha a conversar, debater sempre de maneira positiva, né? Que isso é muito importante. Sim, sim. Obrigada a todo mundo pela presença, obrigada pela participação, pelos comentários, enfim, por toda a troca. Na outra semana foi bem legal, hoje também deu muito. Agora que eu vi o tempo, nem sabia que a gente tinha falado tanto. A gente falou bastante. Espero que vocês tenham gostado. Depois, se vocês curtirem, enfim, vamos fazer uma bem blogueirinha. Segue lá o canal, faz tudo em relação às nossas redes sociais que estão aqui. O João posta muitos conteúdos legais. Estou sempre acompanhando ele, então você também segue ele lá, para você ver mais a respeito de tanto condicionamento físico, que ele posta vários mitos e várias outras coisas, e vários vídeos explicados de maneira bem didática. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e a gente está aí pensando no que a gente vai fazer nas próximas. Né, João? É isso aí, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado. A gente finaliza por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijinho, pessoal.